Sim. Sim. Vamos lá, pessoal. Então, depois de uma breve discussão a respeito lá dos fatores, como que ocorre a interação, né, dos fatores, dos mecanismos, processos pedogenéticos, características morfológicas, a classificação do solo e o manejo que vocês deverão realizar nesse solo, nessa área, a gente vai comentar agora um pouco sobre os processos pedogenéticos em si, tá? Esses processos pedogenéticos não tem muito que a gente ficar discutindo, tá? Ele vai depender mais do conhecimento que vocês adquiriram lá com os fatores de formação e com os processos pedogenéticos, e com os mecanismos de formação, tá? Então, os processos pedogenéticos, ele requer um pouco desse conhecimento que vocês tiveram nas aulas anteriores, tá? Então, esse processo pedogenético seria o quê? A junção dos dois conhecimentos, tá? Até vocês começarem a entender as reações e as características que esses processos pedogenéticos vão dar para os solos. Tranquilos? Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Então, esses processos pedogenéticos vai ser o quê? Uma interação. A interação entre os fatores, entre os mecanismos, dando reações, dando algumas características específicas, tá, ao solo. Essas características específicas ao solo, elas vão ser dadas em função do quê? Em função dos processos pedogenéticos. Essas reações, esses processos pedogenéticos, eles são dependentes do quê? Dos fatores e dos mecanismos, tá? Quando eu falo fator de formação do latossolo, fator de formação aí dos gleissolo, aí vocês falam assim, o relevo, e eu pergunto, por quê? De que maneira? Tá? Porque isso é importante para vocês entenderem os processos pedogenéticos. Se a gente for observar, tanto o relevo quanto o clima é um fator de formação do gleissolo e do latossolo. Só que eles estão atuando de forma completamente diferente. Tá ok? Por exemplo, o relevo do latossolo, o clima nem tanto, mas o relevo, principalmente o relevo. Como que é o relevo do latossolo? É na parte alta de paisagem ou na parte mais baixa de paisagem? Tem que ser na parte alta de paisagem. Por quê? Latossolo não são solos altamente intemperizados? Para eles serem altamente intemperizados, ele tem que apresentar o que é uma boa drenagem, no mínimo. Tá? A drenagem tem que ser ótima, tem que ser boa, tem que ter uma drenagem bem acentuada. Tá ok? Diferente, por exemplo, do gleissolo. O gleissolo ele tem que estar na parte baixa de paisagem. O lençol freático ele tem que estar próximo à superfície. Tendo uma drenagem o quê? Uma drenagem impedida, uma má drenagem. Tá? Não pode ser perfeitamente drenado. Então, quando eu falo para vocês que vocês têm que ter esse conhecimento, é para vocês começarem a pensar de como que cada fator e como que cada mecanismo vai atuar. Nesse mesmo exemplo, se a gente for falar do mecanismo de transformação, tanto o latossolo quanto o gleissolo apresentam esse mecanismo de transformação. Só que será a mesma transformação? É a mesma transformação que está ocorrendo? Não, são transformações diferentes. No latossolo, a gente tem a transformação de minerais primários e minerais secundários, e no gleissolo, a gente tem a transformação de quem? Do ferro oxidado em ferro reduzido. Ou seja, ferro mais 3 indo a ferro mais 2. Beleza? Vocês estão entendendo, galera, essa ligação? E não é à toa que eu botei uma engrenagem, porque se um desses itens aqui não estiver funcionando, essa engrenagem ela vai rodar de forma certinha, igual ela está aqui? O que vocês acham? Não, professor. Óbvio que não. Vamos lá, então. A galera que gosta de decorar. O que seria o processo pedogenético? Processos que concorrem para a diferenciação dos horizontes no interior do perfil do solo, os quais assumem importância da maior relevância no sistema de classificação do solo,
que privilegiam a base genética. A cada um desses processos pedogenéticos corresponde pedons característicos identificados pela presença de um ou mais horizontes diagnósticos que estão na base do sistema de classificação do solo. Galera, o que está escrito aqui? Tudo aquilo que a gente já veio discutindo. Tá? Então, eles vão ocorrer para o quê? Eles vão ocorrer reações que vai fazer com que ocorra a diferenciação dos horizontes, tá? No perfil do solo. Por que ocorre essa diferenciação no perfil do solo? Porque está ocorrendo o quê? Diferença morfológica. Então, está ocorrendo uma diferenciação nas características morfológicas, tá? E se vocês vão ver na aula sobre Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, que o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, ele é utilizado na sua base o quê? O que é utilizado na base do Sistema Brasileiro de Classificação do Solo? As características morfológicas específicas de determinadas reações. Ou seja, o que seria essas reações? Não seriam os processos pedogenéticos? Tanto que, se vocês forem observar, quando a gente fala de latossolização, vai dar origem a que ordem de solo? Gleisação vai dar qual origem de solo? Plintitização vai dar qual origem, qual ordem, vai originar qual ordem de solo? Então, vocês veem como que está intimamente ligado o sistema de classificação com o processo pedogenético. Tá ok? E é no horizonte que vocês vão encontrar esses processos pedogenéticos, que geralmente vai ser o horizonte principal ou um horizonte diagnóstico. Tá? Não diria que principal, talvez seria o horizonte principal para vocês classificarem o solo. Tá? E qual seria o horizonte principal para a classificação do solo? É o que nós chamamos de horizontes diagnósticos. Tá ok? Dúvidas? Pode passar? Fica muito mais fácil a gente discutir da forma como a gente fez, ou vocês acham que fica mais fácil a gente ler o que está escrito aqui no slide? Isso até é uma opinião que eu estou fazendo, estou pedindo para vocês, até para as próximas turmas. Do outro jeito é melhor. Dessa forma. Dessa forma ou do outro? O outro jeito era melhor. Do outro, no caso, a gente discutiu. Da primeira Então, forma. da discussão. A discussão que eu fiz com vocês fica mais fácil de entender do que simplesmente ficar lendo os slides, né? Isso. Também acho. Sim. Eu estava ficando nervoso porque eu não tenho um quadro para poder desenhar e escrever. Eu sempre prefiro quadro para escrever e desenhar. Fica muito mais fácil para entender. Vamos lá, o primeiro processo pedogenético que a gente vai discutir. Latossolização. O que seria esse processo de latossolização? Galera, já tem que vir na cabeça de vocês que é o quê? Latossolo. Tá? Então, latossolização vai dar origem aos latossolos. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter reações nesse solo, tá ok? E essas reações desse solo vai me dar as características do latossolo. Quais são as características do latossolo? A gente viu na discussão anterior. Cheguei a discutir com vocês. Beleza? Então, não vou ficar muito tempo aqui discutindo um por um. Latossolização. Intensa perda de base. Tá ok? Vai ter essa característica. Sílica. Então, vocês já começam a ver, nossa, se tem intensa perda de base, intensa perda de sílica coloidal, o que seria essa sílica coloidal? Lembra lá dos tetraedros de silício? Então, você vai ter uma intensa perda desses tetraedros de silício. Se você tem uma intensa perda desses tetraedros de silício, que tipo de mineral que vocês vão encontrar? Óxido. Óxido de ferro e alumínio e caulinita, tá? A gente, apesar de a gente ter um intenso temperismo, a gente tem também grande quantidade de caulinita presente no nosso solo, que não deixa de ser um mineral, um argilo mineral Não deixa de ser um argilo mineral que vai se apresentar em solos altamente temperizados. Não é porque tem argilo mineral tipo 1 para 1 que não vai ser altamente temperizado. É considerado também solos altamente intemperizados quando existe a presença desse argilo minerais, como a caulinita. Beleza? Mecanismo. O que vocês acham de mecanismo? Aqui um já está falando, ó. Perda
Então, você vai ter o quê? Perda de base. Tá? E essa perda de base, ela vai dar através do quê? Da solubilidade dos minerais. Então, se você tem essa solubilização dos minerais associado a essa mobilização, né, essa solubilidade da sílica, essa transformação de minerais primários e minerais secundários, você também vai ter o quê? As perdas de base. Porque se vocês lembrarem lá do intemperismo, durante a transformação do mineral primário para o mineral secundário, a gente tem a solubilização desses elementos, e com a solubilização desses elementos em função da boa drenagem, você vai ter o quê? A perda desses elementos. Da mesma maneira, quando a gente falou de clima, lá nos fatores de formação, eu demonstrei para vocês também a solubilidade de alguns elementos, como ferro, alumínio, silício, cálcio, magnésio, sódio, potássio. E as bases, elas eram o quê? Mais solúveis. Então, você tem o quê? Essa intensa perda de base, por conta dessas características. Tá ok? E por que a gente tem uma concentração relativa de óxido de ferro, concentração de óxido de alumínio? Se vocês lembrarem, quais são os elementos menos solúveis? O ferro e o alumínio. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, galera? Então, você tem, além disso, se vocês lembrarem do intemperismo, para que você tenha um intenso intemperismo, você tem que ter o quê? Perdas, você vai ter que ter saída desse mineral. Tá ok? Saída do mineral, não, saída desses elementos, para que as reações continuem ocorrendo. Então, você tem o quê? Você tem a lixiviação desses elementos, que vai ser favorecida por quem? Pela boa drenagem. Então, a posição desse material, a posição desse solo na paisagem, então tem que ser associado, tem que estar numa posição alta, longe do lençol freático, para que tenha uma boa drenagem. Temperaturas mais elevadas, para que ocorra a intensificação nas reações de intemperização, tá ok? E para que ocorra essas reações de intemperização, vocês viram lá na aula de intemperismo que nós temos que ter o quê? A presença de água, tá? E essa água, ela vai entrar no ambiente através do quê? Através da precipitação pluviométrica, tá ok? Então, esse processo pedogenético, eles vão dar o quê? A ordem, né, dos latossolos. E aqui a gente tem 3 latossolos. Tá? Um latossolo amarelo, um latossolo vermelho e 2 latossolos vermelhos. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem um latossolo, mas o que vocês conseguem observar de diferente? Olha só, maior acúmulo de matéria orgânica. Nesse caso aqui, a gente tem que perceber que tem algo de diferente, algo que não é comum nos latossolos. E o que faz com que ocorra essa diferenciação é o maior acúmulo de matéria orgânica. Então, tem que ter alguma coisa ali que vai favorecer o quê? Esse acúmulo de matéria orgânica. E aí a gente começa a pensar. Primeiro, aqui eu tenho um horizonte orgânico? Não, eu não tenho um horizonte orgânico. Apesar de ter o maior acúmulo de matéria orgânica em relação a esses outros latossolos, esse valor aqui ele não atinge os 8%. Tá ok? Mas eu tenho um horizonte A diferente desses aqui. Aqui eu tenho um horizonte A úmico, tá? A úmico não significa que ele é um horizonte orgânico. Ele é um horizonte A, é um horizonte mineral. Beleza? Só que existe alguma coisa que está fazendo com que ocorra o quê? Uma menor decomposição dessa matéria orgânica. Primeiro, aqui eu tenho que ter adição de matéria orgânica, tá ok? Porque nesses casos aqui eu não tenho adição de matéria orgânica. A vegetação que está nesse ambiente aqui, nesse outro ambiente, é diferente dessa vegetação. Já vou adiantar para vocês, aqui vocês vão ter a área de Mata Atlântica. Então você vai ter uma deposição de matéria orgânica mais elevada. Se você tem um latossolo, vocês acham
que vai ter o lençol freático próximo à superfície, olha a coloração, esses solos são acinzentados? Não. Então, o que pode ter ocasionado nesse maior acúmulo de matéria orgânica para essa condição de latossolo? Baixa temperatura e alto fornecimento de matéria Alto orgânica. fornecimento de matéria orgânica, né? Então, você tem uma fonte e você tem o quê? Temperatura mais amena. Tá ok? Isso aqui é lá no Rio de Janeiro, na região serrana. Eu acho que a gente já discutiu a respeito desse perfil, não já? Sim. Professor, Oi? uma dúvida. Por exemplo, na figura 24 do perfil de latossolo vermelho, poderíamos dizer também aqui que além de não haver em razão da vegetação, um grande aporte de matéria orgânica para esse solo, que devido às condições climáticas, principalmente temperatura, a atividade dos micro-organismos é mais elevada, o que intensificaria a decomposição? Com certeza. Ok. E é isso que acontece. Beleza? Outro processo. Eluviação e iluviação. O que significa isso? Você tem o quê? A translocação de argila do horizonte superficial para um horizonte subsuperficial. Tá ok? Então, como que seria esse processo? Deixa eu pegar aqui e botar uma caneta. Você tem horizonte A, você vai ter aqui o horizonte B. Aqui você tem a argila nesse horizonte. Aqui você tem argila nesse horizonte. Em função de algumas reações que vão ocorrer nesse solo, você vai ter o quê? Você vai ter parte dessa argila aqui sendo translocada para a parte de baixo. Por exemplo, inicialmente aqui eu tinha 50% de argila e aqui eu tinha 50% de argila. Depois das reações que ocorreram nesse ambiente, você passa a ter, vamos supor, 30% de argila, 20% de argila saiu daqui e veio para baixo. Aqui a gente passa a ter quanto? 70%. 70% de argila. Então, você teve o quê? A translocação dessa argila. Tá ok? E isso vai se dar em função do quê? Em função, primeiro, da dispersão da argila. Tem que ter o quê? Agente floculante. Tá ok? Então, quando você tem agente floculante, você vai ter o quê? Você vai ter a quantidade de argila nesse ambiente, ela não vai ser alterada. Tá ok? Você teria que ter agentes dispersantes. Beleza? Então, os agentes floculantes, quando você tem a remoção desses agentes floculantes, como, por exemplo, você tem o cálcio, a remoção do cálcio e a remoção do magnésio, você começa a favorecer o quê? A dispersão da argila. Porque você começa a ter um maior acúmulo de quem? De sódio e hidrogênio. Nesse processo, você faz com que a argila se torne dispersa. Então, quando a argila se torna dispersa e você tem água entrando no sistema, essa água vai drenar e junto da água, quem que vai? As argilas. Tá ok? Então, vai ocorrer o quê? A lixiviação da argila? Não, a argila não lixivia. Vai ocorrer o quê? A percolação da argila. Das argilas do horizonte A para o horizonte B. Beleza? Vai ter o transporte, como eu já falei para vocês, e vai chegar um momento que vai ocorrer o quê? A deposição desse material na superfície dos agregados. Por quê, galera? Com o aprofundamento, né? Quando vai aprofundando no solo, o solo vai indo a maiores profundidades, você vai ter uma redução dos poros. Então, no momento que vai ocorrendo a redução dos poros, essa argila ela vai o quê? Vai sendo depositada. Tranquilo? E quando você tem essa diferenciação, você passa a ter o horizonte
B textural, que é um horizonte de acúmulo de quem? Acúmulo de argila. Tá ok? E aí a gente vai ter o quê? Aqueles horizontes, aquelas classes ou aquelas ordens de solo que vão apresentar o horizonte B textural. Tá ok? Na maioria das vezes, essas ordens de solo que vão apresentar o horizonte B textural vão ser classificados como os argissolos. Tá ok? Não significa que todo solo que apresenta horizonte B textural seja classificado como argissolo. Mas na maioria das vezes, sim. Professor, no caso, nós podemos dizer que o horizonte diagnóstico dos argissolos são os horizontes BT. Horizonte BT. Isso aí. Para o latossolo seria o horizonte o quê? BW. BW. Tranquilos? Esse processo de eluviação e iluviação, ele foi explicado por Jackson em 1964, tá? E aí, o que seria... Quando a gente fala eluviação e iluviação, é o processo pedogenético, tá ok? Não é um processo pedogenético de eluviação e um processo pedogenético de iluviação. O processo pedogenético se chama eluviação e iluviação. Tá? Não tenho isso de forma separada. É um processo pedogenético só. Tá? O que seria a eluviação? A translocação da argila. E o que seria a iluviação? O acúmulo de argila. Então, eu tenho eluviação no horizonte A e iluviação no horizonte B. Tá ok? Isso aqui é uma coisa só, igual o Sandy Júnior, Tico e Teco. Não separem. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo. Eluviação e iluviação, tá? Aqui a gente tem um horizonte B textural. Por quê? Tem acúmulo de argila. E essa argila, ela veio de onde? Essa argila é proveniente do horizonte A, que é um horizonte com teor de argila menor. Tá ok? Aqui a gente tem um argissolo vermelho, amarelo. Lembra que eu falei para vocês da deposição de argila? Na superfície dos agregados, aqui a gente tem um agregado. E aí, nesse agregado, vocês conseguem observar o quê? Vocês não conseguem perceber que parece que foi encerado esse agregado? Passaram uma cera? Lustraram esse agregado? Isso que parece cera é o quê? É a argila que está depositada. Beleza? Uma coisa interessante. Quando você tem um horizonte, por exemplo, A, B, aí você vai ter o horizonte BT. Quando você tem essa serosidade aqui embaixo, somente, isso é um indicativo que você tem um argissolo. Quando você tem horizonte A, B, você tem um BT, só que essa diferença textural, a diferença de textura de A para B, ela não é tão alta. E isso lá, depois eu vou mostrar para vocês em classificação do solo, o que seria esse tão alto. E você tem essa característica tanto no horizonte A quanto no horizonte B. Você tem grande chance de ter ali um nitossolo. Beleza? Posso passar? Tem alguma coisa sobre serosidade que vocês querem saber mais? Ô, professor, o que seria o fator responsável pela segunda condição haver serosidade tanto em cima como embaixo? Material de origem. O material de origem ali, ele está sendo o quê? Ele está sendo de forma
ele está fornecendo uma argila de forma igual no perfil inteiro. O que é diferente, vamos supor, daqui do argissolo. Tá ok? O relevo também. Litossolo, geralmente você tem um relevo mais, mais, eu diria que mais inclinado do que quando você tem um relevo mais plano. Tá ok? Esse aqui você pode encontrar aqui no relevo plano. Esse aqui vai ter um relevo mais acentuado. Tá? Não significa que você tem isso aqui, tá? Mais acentuado é assim. Ok. Tranquilo? Ô, professor, Oi. o humus pode fazer com que aconteça a serosidade? Humus? Não. Serosidade é pela argila. Só pela argila. Só pela argila. Tá. Você vai ter também a translocação das substâncias úmicas, tá? Você vai ter essa translocação de substâncias úmicas, mas ela não vai dar esse aspecto de sedosidade, não. Tá. A lessivagem. A lessivagem é a mesma coisa que a eluviação e iluviação. Qual é a diferença? É que você vai ter uma intensa translocação numa determinada camada. O que significa isso, galera? Você vai ter o quê? Um horizonte mais arenoso. Você vai ter maior quantidade de areia. Tá ok? Que é a característica típica de que horizonte? Horizonte E. Então, se você tem essa translocação de forma intensa e tem a presença do horizonte E, você vai ter, então, o processo pedogenético de lessivagem. Beleza? Qual a diferença do processo pedogenético de eluviação e iluviação para lessivagem? A presença do horizonte E. Tá ok? Se você tem um horizonte E aqui em cima, embaixo, obrigatoriamente, você vai ter que ter que horizonte? Horizonte BT. Aqui a gente tem um horizonte E. E aqui a gente tem um horizonte BT. Tá ok? Tranquilo? Dúvidas? Aqui a gente também tem um horizonte BTHS. Por quê? Aqui a gente tem um espodossolo. Esse horizonte, ele vai facilitar o quê? A translocação de quem? Também, lá da superfície. Quem que está aqui na superfície? Matéria orgânica? Matéria orgânica. E aí essa matéria orgânica vai ser acumulada onde? Olha aqui, ó, vocês estão vendo essa coloração mais escura aqui? Sim. Essa coloração mais escura aqui é de quê? Matéria orgânica. Então você tem o quê? O acúmulo subsuperficial de matéria orgânica. Professor, Aqui, além do processo pedogenético de lessivagem, a gente tem um outro processo pedogenético, que vai ser o quê? Podisolização. Tranquilo? Aqui, você só tem o processo pedogenético de lessivagem, porque só quem está indo aqui é a argila. Você vai ter a ordem do quê? Dos argissolos. Nesse outro caso, você tem coloração o quê? Acinzentada. Você tem ferro reduzido. E isso aqui vai ser uma das características do quê? Dos planossolo. Tá? Aqui a gente tem um horizonte BT, só que é um horizonte BT plânico. Esse aqui seria o horizonte diagnóstico. Quando eu tenho esse horizonte diagnóstico BT plânico, eu vou classificar esse solo como um planossolo.
Beleza? Você ia perguntar alguma coisa? Se nesse horizonte, nesse perfil de solo do argissolo, essas, como se fossem nervações ali, veias partindo do horizonte A, seria uma translocação de matéria orgânica. Aqui? Não, aqui Isso. provavelmente foi na hora de fazer a limpeza, tá? E aqui pode ser também o que? Material orgânico acumulado pelo quê? Pelo sistema radicular das plantas. Tá ok? Não seria nesse mesmo caso aqui não, tá? Aqui Ok. poderia ser matéria orgânica, mas do sistema radicular das plantas que estão se desenvolvendo aqui na superfície. Tranquilo? Ok. Podisolização seria translocação de ferro e alumínio, tá? Isso, a translocação de ferro e alumínio, ela vai dar o quê? Através da complexação com a matéria orgânica. Então, geralmente, você tem o quê? Você tem o acúmulo de matéria orgânica na superfície do solo. Em alguns casos, você vai ter esse acúmulo de matéria orgânica na subsuperfície. Tá ok? Isso vai caracterizar o horizonte B espódico, que vai dar a ordem dos espodossolo. Tá? Você tem o quê? A quelação. O que seria a quelação? A ligação das substâncias orgânicas com o alumínio e o ferro. Você vai ter que ter o quê? O transporte. Então, você vai ter um transporte, você vai ter uma translocação dessa matéria orgânica. Tá ok? Depois, você vai ter o quê? Você vai ter o acúmulo desse material. Bem semelhante ao que acontece com a argila. Só que, ao invés de ter a translocação da argila, você vai ter a translocação de quem? Do ferro, alumínio com a matéria orgânica, tá? É típico das ordens dos espodossolo, que vão apresentar esse horizonte B espódico, tá? B espódico, ele pode ser representado pelo subscrito S, quando eu tenho apenas a descida de alumínio e ferro, por BH, quando eu tenho apenas a translocação da matéria orgânica, ou que comumente é mais encontrado, BHS, que é a descida ou translocação, ou a percolação de quem? Da matéria orgânica complexando ferro e alumínio. Entenderam a diferença do BS, BH e BHS? O senhor pode repetir? BS, quando eu tenho a translocação de ferro e alumínio, eu vou ter o BS, quando eu tenho lá o ferro e, ou melhor, o alumínio e o ferro. Quando eu tenho apenas a matéria orgânica, eu vou ter o H. E quando eu tenho a translocação da matéria orgânica complexando o ferro e o alumínio, o ferro e o alumínio, eu vou ter o BHS. Tranquilo? Professor, no caso do BS, seria o acúmulo iluvial de óxidos de ferro e alumínio com matéria orgânica? Não é óxido. O BS seria o acúmulo iluvial de ferro e alumínio. Tá ok? A gente não pode... Seria óxido se você estivesse translocando também a argila. Vocês vão ver que existe alguns horizontes que ele é mais escuro e tem uns que são mais amarelados. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Aqui, tá vendo que tá mais amarelado aqui embaixo? Então, você teria só o BS. Professor, Oi? essas camadas, esse ferro e esse alumínio, eles vão descer para as camadas mais ácidas, certo? Isso. Aí eles vão precipitar, eles vão ficar o quê? Quando eles encontraram a camada mais alcalina. Aí a gente pode dizer que essa deposição de matéria orgânica aumenta essa acidez e pode facilitar ou influenciar na deposição de ferro e alumínio?
na realidade, o que acontece? Você tem essa descida de ferro e alumínio é porque ele acaba tornando mais móvel. Tá igual o cobre. O cobre também é um elemento móvel quando ele está o quê? Complexado. Quando você tem um teor de matéria orgânica mais elevado nesse solo, você tem a complexação, que é uma ligação mais, como que eu diria, mais forte. Tá ok? Você não tem uma ligação, vamos supor, aqui a matéria orgânica, e aí você não teria essa ligação apenas dessa maneira aqui com o ferro e o alumínio. Você teria como se fosse assim, ó, você tem um ponto, imagina de forma 3D, você tem um ponto aqui, e aí você tem como se fosse uma garra. Uma garra com vários pontos de ligação, e aí você teria o quê? Deixa eu ver se eu faço de outra cor para vocês entenderem. E aí você teria todos esses pontos ligados no ferro e alumínio. Tá ok? Vocês conseguem me enxergar? Vocês conseguem me enxergar para eu poder explicar para vocês essa... Consegue sim. Sim, professor. Deixa eu colocar aqui. Olha só, deixa eu colocar aqui para a apresentação, que aí que eu fico na tela e vocês conseguem me ver na tela inteira. Estão me vendo na tela inteira? Sim. Sim. Imagina vocês, aqui o meu mouse. Eu faço uma ligação somente aqui de forma bem superficial, tenho ligações iônicas. Eu posso ter essa ligação aqui, que é um pouco mais forte, que seria a ligação covalente, correto? A complexação seria isso aqui, ó, tá vendo? Cada dedo aqui seria um ponto de ligação. Eu pegaria e faria isso, ó, com o mouse. Olha a diferença. A matéria orgânica, ela faz isso. Conseguiram entender? Sim, e aí por conta da maior solubilidade... Aí, quando ela faz isso, ela acaba aumentando a solubilidade desses elementos. Por quê? Essas substâncias úmicas é mais solúvel. E aí ela consegue descer. Quando ela desce no perfil, ela vai levando quem? Vai levando esses elementos. Tá ok? Isso acontece muito também com o cobre, não só com ferro e alumínio. Quando a gente tem, para vocês terem ideia, não, calma aí, deixa eu voltar aqui para compartilhar a tela. Para vocês terem ideia, quando a gente tem um teor de matéria orgânica elevado no solo, a gente não vai utilizar aqueles critérios dos teores de alumínio disponível no solo. Por quê? Você pode ter um teor maior disponível que vai estar complexado com essa matéria orgânica. Então, na realidade, ele não vai estar disponível para a planta, porque a matéria orgânica está complexando. Então, você pode ter um teor mais elevado de alumínio trocável e não ter efeito na planta em função do quê? Em função dos maiores teores de matéria orgânica. Tá ok? É o que acontece muito no sistema de plantio direto. Você pode ter um teor de alumínio mais elevado, mas ele não está trazendo problema para as plantas. Por quê? Porque você tem um teor de matéria orgânica também mais elevado. E esse teor de matéria orgânica complexa esse alumínio. Tranquilo? Então, aqui vocês conseguem observar o acúmulo de matéria orgânica, tá? Em subsuperfície, que é típico dos espodossolo. Mais um exemplo. Gleisação. Vai dar origem ao quê? Aos gleissolo. A gente também já discutiu sobre o processo pedogenético de gleisação. Formação de solos em ambiente de redução. Então, o que seria esse ambiente de redução? Você tem o quê? Você tem redução do ferro e do manganês. Tá ok? Essa redução do ferro e manganês, você vai ter o quê? Cores acinzentadas. Quando a gente falar de característica morfológica, vocês vão ver que uma das características morfológicas avaliada no solo é a cor, tá? Toda cor, ela apresenta 3 propriedades: matiz, valor e croma. Tá? Então, quando você tem essa coloração acinzentada, o croma é baixo, ou você poderia dizer que o croma é neutro. Tá? Então, quando você tem um croma neutro, você não tem a matiz do solo influenciando na cor do solo.
quem vai dar a maior influência na cor do solo vai ser a segunda propriedade, que é conhecida como valor. Beleza? Mas não se preocupe que isso a gente vai falar mais à frente. Tá? Você tem a redução do ferro, que vai migrar para os horizontes subsuperficiais. Então, você, quando tem o ferro reduzido, que ele está na forma incolor, você tem um aumento da solubilidade, ele é mais solúvel. Então, ele acaba acompanhando a frente de molhamento. Só que, da mesma maneira que as argilas, ele pode encontrar pontos e ficar acumulado nesses pontos. Tá? Quando ocorre quando eles acumulam nesses pontos e ocorre uma diminuição do lençol freático, ocorre um maior aprofundamento do lençol freático, ou o lençol freático fica mais profundo, aquele ambiente ali volta a ficar oxidado. E aí, nesses pontos que houve o acúmulo desse ferro que estava reduzido, ele vai voltar a ser oxidado. E aí ele vai apresentar a coloração amarelada ou avermelhada. E aí, nesses pontos, é o que nós temos, os que nós chamamos de mosqueados. Tá ok? Difícil de entender? Tranquilo, galera? Geralmente, essas características vai dar as ordens dos gleisolos. Tá ok? Solos com horizonte glei. Aqui vocês conseguem observar os mosqueados, a cor mais acinzentada. Aqui a gente tem mosqueados, tá vendo? Aqui a gente tem outros mosqueados. Por que ocorre a presença desse mosqueado? Porque vai ocorrer o quê? A descida do lençol freático. A subida e a descida do lençol freático vai dar essa característica de mosqueado. Quando isso ocorre por muitos e muitos anos, e aí depois tem uma redução, uma descida do lençol freático, o lençol freático passa a não estar mais presente nesse solo, tipo, houve uma alteração do lençol freático, essa coloração aqui, esses mosqueados, que são concreções ferruginosas, elas podem ficar bem duras e podem formar pedras. Não sei se vocês já observaram alguns solos que apresentam essa coloração, quando vocês vão tocar, vocês veem que não consegue penetrar com um canivete. Por quê? É como se fossem pedras. Tá ok? E esse é um processo pedogenético que eu vou mostrar mais à frente também, que ocorre nos solos. Coloração acinzentada, maior teor de matéria orgânica. Por que a gente tem um maior teor de matéria orgânica? Baixa presença de oxigênio devido à proximidade com o lençol freático. E aí você tem uma diminuição no quê? Na decomposição dessa matéria orgânica. Tem uma diminuição no metabolismo dos micro-organismos. Beleza? Professor. Oi. Processos de drenagem num solo, por exemplo, como esse da figura à esquerda, pode causar também essas concreções que depois ficam solidificadas? Mas muitos anos depois. Se for em função, assim, do homem, pode ter certeza que vocês não vão encontrar isso tão cedo. Ok. Tá ok? Isso aí é questão de, tipo, paleoclima, alteração do clima de muitos e muitos anos atrás. Tá ok? Para vocês terem ideia, aqui no campus da Unemate a gente encontra essas concreções ferruginosas. Que aí eu já vou mostrar mais para frente para vocês entenderem. Existe um outro processo conhecido como plintitização, tá? É um processo caracterizado pelo acúmulo de plintita, tá? O que seria essa plintita? Seria aqueles mosqueados, que é a condição de variação de umidade sazonal. Então, a subida e a descida do lençol freático, tá? Associada a baixos teores de colóides orgânicos. Ou seja, associada a baixos teores de matéria orgânica. Então, você tem a solubilização do ferro e segregação desse ferro num determinado parte do perfil, caracterizado como os mosqueados. Tá? E aí você tem a formação do que nós chamamos de plintita. Tá ok? Essa plintita,
ou melhor, essa segregação do ferro causada pela alternância de redução e oxidação, ou seja, a subida e a descida do lençol freático. Tá? Em ambiente redutor, ou seja, aquele que não tem oxigênio em função do solo saturado, o ferro vai ser reduzido, adquire uma elevada mobilidade, como eu já comentei com vocês, e aí ela vai ser translocado e vai se acumular em determinada parte do perfil. Quando o lençol freático baixar, o que vai acontecer? Vai voltar o oxigênio e vai oxidar novamente o ferro. Ele vai voltar a ser ferro 3. Tá ok? Formando o quê? O que nós chamamos de mosqueado, que são concreções ferruginosas. Isso vai dar características às ordens dos plintossolos. Aqui, cadê? Aqui a gente tem a formação das plintitas. Vocês estão vendo aqui os mosqueados? Bem típico. Vocês conseguem observar que tem diferença desse mosqueado para esse aqui, ó? Para esse. Vamos lá. Quando esses mosqueados, assim, essa subida e descida do lençol freático acontece por muitos anos, e aí tem a saída desse lençol freático, desse ambiente, e você tem a formação dessas pedras, você já consegue observar que essas concreções ferruginosas, elas formam já pedras. Quando você tem essa situação, você tem, ao invés da plintita, você tem o que nós chamamos de petroplintita. Seriam as pedras provenientes da plintita. Beleza? Aqui na Unemate a gente tem um perfil, eu acredito que foi a turma de vocês que eu levei no início, a gente tinha aquele perfil que tem lá embaixo, perto do lago. Vocês lembram desse perfil? Sim. Vocês lembram como era duro e a quantidade de pedras que a gente conseguiu achar ali? Ali era o quê? A própria petroplintita. Mais acima, ali por detrás onde tem a área experimental da AgriJúnior, onde tem a área experimental do professor William, de fruticultura, ali a gente tem latossolo, só que, no entanto, se eu não me engano, 80 centímetros de profundidade, 1,5 m, 1,20 m de profundidade, a gente encontra as petroplintita. Ou seja, o que a gente pode concluir encontrando essa petroplintita? Em algum momento ali, naquele ambiente, o lençol freático estava próximo ali à superfície. E aí ele subia e descia, subia e descia. Teve um momento que esse lençol freático ele se distanciou, e aí essa concreção ferruginosa se tornou a petroplintita. Beleza? Eu cheguei a mostrar para vocês lá a petroplintita em aula, não? Que foi logo em seguida, né, que a gente começou, já teve o período da pandemia e a gente parou. Sim. Professor, esse solo que o senhor mostra ali, que está com uma faca enfiada nele, ele tem a presença de mosqueados bem mais próximos que aqueles, por exemplo, do gleissolo da imagem anterior. Seria porque nesse solo o material de origem ele possui uma maior concentração de ferro? Pode ser. E aqui você pode observar que aqui a gente não tem, apesar de falar que é mosqueado, a gente não tem um mosqueado, a gente tem uma coloração variegada. Que qual é a diferença? Aqui eu tenho mosqueado. Tá vendo? Aqui eu tenho mosqueado. Por quê? Aqui eu tenho mosqueado. Porque eu consigo observar que a cor predominante, a cor de fundo, é a cinza. Eu não consigo observar uma cor predominante? Quando eu tenho essa observância de cor predominante, eu tenho o que nós chamamos de mosqueado. Nesse caso aqui eu não consigo dizer para vocês se a cor predominante ou a cor de fundo é esse avermelhado ou se é acinzentada. Então, nessa situação aqui, eu tenho o quê? O que nós chamamos de variegado. E um dos fatores que poderia contribuir com isso seria o quê? O próprio material de origem. Ok. Beleza? O que a gente tem ali na Unemate é isso aqui, ó.
Vocês lembram dessa? Não é essa foto, tá, galera? Mas é o bem parecido que a gente tem lá. E aqui a gente tem o quê? Presença da petroplintita. Galera, e aí vocês têm que começar a diferenciar o que seria a petroplintita de material de origem. Então, você poderia confundir isso aqui com material de origem. Tá ok? Eu tenho uma foto mais à frente aqui, se eu não me engano, eu mostro para vocês. Não, não tem. Não selecionei essa foto. Mas vocês conseguem observar que isso aqui não é material de origem, isso aqui são concreções ferruginosas. Vocês conseguem? Dá para observar. Eu vou tentar pegar uma foto do material de origem e colocar aqui ao lado a petroplintita, para vocês diferenciarem. Eu vou colocar lá no cigarro para vocês. Beleza? Para vocês conseguirem ver. Esse aqui é um perfil que a gente tem aqui. Esse perfil que eu falei para vocês. Aqui, a 86 centímetros aproximadamente, a gente encontra essa petroplintita. Então, ele seria aqui um plintossolo? Não. Aqui não seria um plintossolo. Ele apresenta essas concreções ferruginosas. Tá ok? Mas a característica principal dele é de quem? Dos BW. Quem que tem um BW? Latossolo. Latossolo. Tá? E essa petroplintita, ela se encontra o quê? 86 centímetros. Em termos de cultivo, a gente não teria nenhum tipo de problema. Mas se essa petroplintita fosse encontrada aqui a 20 centímetros de profundidade, a gente já poderia ter um problema maior com relação ao desenvolvimento das plantas. Correto? Por apresentar essas petroplintita, não são concreções? Concreções, eu vou representar pela letra C. Tá ok? E o F representa o quê? A plintita. Aqui eu tenho um F. Por exemplo, pelo jeitão aqui eu tenho um horizonte CF. Aqui eu já vou ter um horizonte BCF. Qual é a diferença? F, eu não tenho eu tenho concreções ferruginosas, mas ela não está na forma de pedra. Se ela estiver na forma de pedra, eu tenho que ter o horizonte, eu tenho que ter o subscrito C, para indicar que aqui eu tenho o quê? A petroplintita, e não somente a plintita. Beleza? É muita informação, né, galera? Sei disso. Salinização. Processo de formação dos solos salinos. Tá ok? Acúmulo de sais na superfície. Lembra que eu mostrei para vocês a respeito da evapotranspiração? Então, você tem a entrada de sais, então você tem a adição de sais a partir do lençol freático. Tá? E isso vai gerar o quê? Os solos com caráter sálico ou salino. Solonização. Além do acúmulo relativo do sódio, você tem uma elevação do pH. Pode ocorrer a dispersão das argilas, tá ok? E pode ocorrer também o processo de eluviação e iluviação. Lembra que para ocorrer eluviação e iluviação tinha que ter uma diminuição dos colóides, dos colóides não, dos elementos que não fossem dispersantes, como cálcio e magnésio, Sim. os elementos floculantes. Nesse caso, o sódio é um elemento dispersante, e então vai favorecer também o processo de eluviação e iluviação. E isso vai ocorrer nos solos típicos dos planossolos nátricos. Tá ok? Aqui um exemplo. Característica morfológica típica desses solos. Estrutura colunar. Tá? Não se preocupe que a gente vai falar um pouco sobre característica morfológica nas próximas aulas. Tá? Em física do solo também a gente fala bastante sobre as características morfológicas. Pedoturbação, isso pode ser ocasionado por diferentes atores, né, diferentes fatores. Então, a gente pode ter a faunopedoturbação, argilopedoturbação, sismopedoturbação, antropopedoturbação ou criopedoturbação.
Então, existem várias maneiras. Mais comum que a gente tem, principalmente em áreas degradadas, faunopédoturbação, tá ok? O homem também, ele pode ocasionar, de que maneira? Abrindo valas, fazendo processos fazendo obras civis, ou mesmo abrindo galerias para que ocorra a drenagem de água. Então, isso também vai ser uma pedoturbação. A argilopedoturbação é característica por quê? Das rachaduras. Tá? Então, você tem a presença ali dos slick insides. O que seriam esses slick insides? Seriam essas superfícies de compressão que é ocasionada por argilominerais, do tipo 2:1 expansivo, que vão apresentar essas rachaduras no solo. Tá ok? Nesse caso, você tem essas rachaduras ocasionadas por quem? Pela argila, presença de argila do tipo 2:1 expansiva. Tá? Nessa situação, nós temos o que nós chamamos de argilopedoturbação. Sulfitização e sulfurização, aqui vocês dificilmente vão encontrar, tá? São os processos que consistem na formação de solos com caráter tiomórfico. Já adiantar para vocês, tiomorfismo vocês vão encontrar nos organossolos ou nos gleissolos. Esse processo de tiomorfismo, vocês vão ter duas etapas. Quando a gente fala em grupamentos tiol, tudo que está relacionado a essa terminologia, tiol, ele está relacionado ao elemento enxofre. Tá ok? Toda vez que vocês ouvirem esse termo, já façam uma associação com o enxofre. Ele é dividido em duas etapas. A primeira de sulfitização e a segunda de sulfurização. Tá? A sulfitização na formação da pirita ou sulfeto de ferro. Tá? Então, você tem o quê? A matéria orgânica, o sulfato e o ferro na forma reduzida. Tá ok? O processo de Pode sulfurização. explicar de novo, professor? Eu não entendi direito. Da sulfitização, Isso. você vai ter a formação da pirita. Você vai ter a ligação do enxofre com o ferro. Tá ok? Porque você vai ter a atuação desse grupo de bactérias. Quando você tem o enxofre, ferro, você vai ter a formação do sulfeto de ferro, mais conhecido como pirita. Então, quando você tem a formação da pirita, que é o sulfeto de ferro, você tem o que nós chamamos de sulfitização. Tranquilo? Aí você vai ter a segunda etapa, que seria o quê? A sulfurização. Essa sulfurização, ela vai ocorrer depois que formou a pirita, ou sulfeto de ferro. Isso tem que estar num ambiente anaeróbio. Tá? Então, tem que ter um ambiente sem oxigênio. Quando forma esse ambiente e vocês drenam, esse sulfeto de ferro, ele vai se formar a jarosita e ácido sulfúrico. Tá ok? Então, você tem um ambiente reduzido, você tem um ambiente inundado. Depois que vocês tiverem esse ambiente inundado, se vocês quiserem drenar essa área, quando vocês drenam, vocês vão formar o quê? Ácido sulfúrico. Tá? Por quê? Você vai ter lá, no ambiente, você tem água, está saturado, você tem enxofre, e você tem o ferro. Beleza? Aí o que vocês fazem? Vocês retiram a água. Toda a água que vocês vão retirar? Não. Ainda você vai ter água presente nesse solo. Só que, no entanto, quem que vai entrar no sistema? O oxigênio. O oxigênio vai fazer esse ferro reoxidar
ele vai liberar o enxofre vai se ligar a esse oxigênio e a hidrólise da água, formando H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Quando você tem a formação do ácido sulfúrico, o que acontece com o pH? Fica muito ácido. Vai lá para baixo, fica muito ácido. E aí, galera, esquece cultivo de alguma espécie nessa área. Porque, imagina, pH 3. Ah, mas eu posso fazer a calagem. Vai fazer calagem aplicando 70 toneladas de calcário. Existe isso, galera? Tem inviável. Inviável. Beleza? Aqui a gente tem uma foto da jarosita. Então, chegou no ambiente, encontrou essas pedras aí, esse formato a jarosita, esqueçam, não façam drenagem. Tá ok? Isso é típico dos organossolo tiomórfico ou gleissolo tiomórfico. Aqui é uma foto que mostra uma região em que é cultivado o aipim, né, a mandioca, tá? Vocês conseguem observar que aqui a gente tem como se fossem umas elevações? Vocês conseguem observar isso? Sim. Sim. Aqui é a parte mais baixa, aqui é a parte... Vocês conseguem observar, assim, os canteiros, ó? Parte mais baixa, a parte mais alta. Por que disso? Essa espécie aqui, ela tem airênquima? Não? Não. Não. Então, você tem o quê? O lençol freático aqui, ó. Imagina se aqui fosse reto, assim. Aí você tem o lençol freático aqui próximo à superfície. Correto? Olha a profundidade do sistema radicular. Vamos supor aqui a planta. Olha aqui o máximo que a planta vai conseguir desenvolver. Vai ter problema? Vai. Agora, se vocês fizerem esse morro, olha a diferença em termos de altura. Aumentou, não aumentou a profundidade do sistema radicular? Ou a área de exploração do sistema radicular? Não aumentou? Sim. Sim. Então, Então, isso aqui serve para isso. Professor, mas a gente não pode pegar aqui, abrir um buraco aqui e drenar essa área? O que vocês acham? Faz a drenagem aqui, ó. Abre um buraco aqui, drena a área. Só que quando drena a área, quem que vai entrar? O oxigênio. Oxigênio. Aqui eu tenho H. Agora não lembro a forma certa. S. Tem sulfeto de ferro. Não lembro agora a fórmula de cabeça, galera. Se entrar oxigênio, vai formar o quê? Com a água. Aí tem uma relação do enxofre com o H2, oxigênio. SO4. O que vai acontecer com o pH? Vai lá embaixo. Cair. Aí eu conseguiria cultivar isso aqui? Não. Provavelmente não. Tá ok? Só que isso, galera, vai acontecer em qualquer lugar? Não, não é em qualquer lugar que acontece. Tem que ter a proximidade com o quê? Com o mar. Porque quem que vai ser fonte desse enxofre? Principalmente os oceanos. Tá ok? Isso aqui é lá no Rio de Janeiro. Zona oeste do Rio de Janeiro. Aquela foto que eu tirei foi aqui, ó. Olha a distância com o mar. Quando eu falo próximo, não precisa estar ao lado. Se a gente for ver a escala aqui, ó, esse tamanho aqui tem 2 quilômetros. Seria mais ou menos isso, né? 2, 4, 6, uns 8 quilômetros aproximadamente do mar. Então, o mar, pelo lençol freático aqui, ele vai o quê? Fornecendo o enxofre. Então, provavelmente, essa área toda aqui, ó, vai apresentar grande quantidade de enxofre em subsuperfície. Se eu chegar para um produtor, aqui tem
tem produtores de aipim, né, mandioca e coco. E hortaliças, olericulturas. Essa região toda aqui. Essa região de Itaguaí, no Rio, tem muitos japoneses que trabalham muito com isso. Tem até um sítiozinho aqui que é japonês. Tem muitas famílias japonesas que vieram para essa área para trabalhar com agricultura. Chega lá, lençol, só que é uma região que chove bastante, então o lençol freático está próximo à superfície, que é a área de baixada. Chega nessa área, o que acontece? Tem um período do ano que você não vai conseguir cultivar. Por quê? Porque o lençol freático vai estar próximo à superfície. Então, para evitar isso, o que vocês têm que fazer? Essa estrutura aqui é conhecida como camaleão. Sistema de camaleão. Então, vocês passam um arado, joga o solo para cá, joga o solo para cá. Na ida e na volta, você tem a formação desses canteiros. Para justamente o quê? Não ter que drenar. Porque se você drenar, o que vai acontecer? Você tem ali organossolo ou gleissolo tiomórfico, você vai ter a formação de ácido sulfúrico. E aí, galera, se vocês fizerem isso, esquecem aquela área que vocês não conseguem cultivar nada. Na faculdade, recém-formado, eu tive um amigo que foi numa área dessa e mandou drenar. A área praticamente não nasce nada, fica descampado ali. Então, parte da área foi perdida. Por quê? Formou ácido sulfúrico e não tem mais como corrigir. Beleza? Tem que esperar aí o tempo, quem sabe, voltar para as condições iniciais. Galera, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico disponível. Só vou dar uma parada aqui na gravação para não ficar muito grande e a gente ter problema na hora de cadê? Na hora de postar lá no Cigar.